É isso aí, a gente está começando aqui uma novidade que é o DZCast. Esse aqui é mais uma forma de comunicação, né, através de podcast que a gente quer compartilhar com vocês aqui, né, as estratégias, as histórias para que você comece a construir uma nova vida financeira, ou seja, para que você alcance aí o dívida zero, que é o seu primeiro passo para a sua independência financeira. Então eu quero trazer aqui alguns episódios. A gente vai começar com 4 episódios, onde eu quero contar a história do dívida zero, a minha história e a história de algumas pessoas que foram bem-sucedidas. A gente já tem mais de 5 mil alunos e a gente vai estar nos principais canais de podcast. Então, eu já peço para você aí já seguir o DZCast, já siga aí o DZCast, a gente está ligando aqui, a gente está no Instagram, @dívidazero, a gente também está no YouTube, canal Dívida Zero, vai lá, Dívida Zero, Caê Galvão, né? E eu quero apresentar aqui, legal? Vamos lá com essa novidade aqui, essa novidade incrível, e eu quero que vocês também me mandem mensagens aí no Instagram, dando sugestões de temas, fazendo perguntas, e fala que você veio daqui, ouviu daqui do nosso podcast. E nosso primeiro episódio, a gente montou aqui alguns roteiros que a gente vai contar algumas histórias aí, né? Então, eu vou começar aqui respondendo algumas perguntas, né? Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas tem curiosidade, pô, como que eu construí o Dívida Zero, como que surgiu, tudo isso. E então, qual que é a primeira pergunta aí? Caê, como você começou a sua jornada no mundo das finanças e o que te motivou a se tornar um mentor financeiro? Pergunta muito interessante, né? Como que eu comecei minha jornada financeira, né? Eu acredito, assim, que quando eu era muito novo, eu não era muito ligado a essa questão financeira. Mas eu era muito ligado com números. Aliás, assim, eu acho que a única coisa, quando eu era, principalmente no ensino médio, assim, a única matéria que eu me dava muito bem era matemática. As outras matérias eu era abaixo da média, eu tinha que me esforçar muito para estar na média. Então, eu nunca fui um aluno nota 10 em tudo, mas em matemática eu pegava uma prova e eu tirava 10. Eu acho que era a única matéria que eu conseguia me desenvolver, né, desenrolar um pouco mais. Mas eu nunca pesquisei sobre finanças. Então, a primeira profissão que me veio em mente aí foi fazer engenharia, por um dos motivos. Uma, que eu gostava de carro, e o outro, né, sempre gostei de carro, brincava de carrinho, aquela coisa de criança. E outro, né, por ter essa facilidade da matemática, do engenheiro, dar bem, né, com isso. E eu fui seguindo essa trajetória. Só que durante essa trajetória, boa parte da minha vida, a parte financeira foi de perrengue. Até pelo menos uns 30 anos, muito perrengue. Não era pouco perrengue, mas né, a minha própria gestão, por exemplo, se eu recebesse uma mesada, eu já queria comprar uma carteira da OP. Eu não sei, você sabe o que é a carteira da OP, Cauê? Cara, era o objeto mais desejado ali, porque a OP era uma marca chamada Oceano Pacific, né? E se eu não me engano, foi o Kiyosaki, o cara que escreveu Pai Pobre, que desenvolveu a carteira OP. Olha só que destino, né? E depois eu fui ler o livro dele, já vou falar aqui. Por quê? Porque ela uma carteira emborrachada onde era moda, né? Quem tem aí mais ou menos a idade que eu tenho aí, próximo aos 50 anos, vai lembrar da carteira da UP. Então, assim, todo mundo queria ter, ela caríssima. Então eu cheguei a pegar uma mesada inteira para comprar uma carteira. Quer dizer, eu peguei todo o dinheiro da mesada, comprei uma carteira e não tinha nenhum dinheiro dentro da carteira. Então, assim, então eu era muito ligado a isso, né? Eu e meu irmão, ligado à questão de querer roupas de marcas e tal. E nesses perrengues, eu não queria ficar de fora. Então, assim, se eu quisesse usar uma roupa de marca, não tinha dinheiro, eu usava do meu irmão, pegava lá e assaltava o guarda-roupa dele, tem várias histórias aí. E esses perrengues aí, eles foram... eu achava o seguinte, não, eu tô aqui estudando, por exemplo, eu fiz Senai, e no meu primeiro salário de Senai, eu torrei o salário praticamente um dia inteiro. Então, assim, eu achava que a solução para mim sair dos perrengues financeiros, para mim ter as coisas que eu desejava, era ganhar mais dinheiro. Então, eu sempre foquei em ganhar mais dinheiro. Só foquei em não ganhar. Ganhar. Então agora eu vou ser projetista. Aí eu dobrei meu salário quando eu fui projetista.
que aconteceu? Vivia nos perrengues. Agora eu vou... Quando entrei, né, no campo da engenharia, né, quando eu comecei a estagiar, já ganhava bem como estágio. Torrava tudo, financiava, fazia consórcio. Então, assim, vivia sempre nos perrengues. Então, foi quando eu cheguei, né, numa fase onde eu comecei a acumular normal, vida normal, né? Usava cheques. O cheque especial antigamente era o cheque mesmo. Você fazia um cheque e aí você jogava lá, o banco descontava se você tinha limite ou não. Mas você tinha que pagar para o banco depois ou o cheque voltava. E aí você tinha que negociar. Então, eu vivia correndo atrás dos meus cheques. Às vezes eu dava cheque até para encher, colocar gasolina no meu carro e o cheque voltava, para você ter ideia, dos perrengues que eu corria, né? E eu não percebia que isso era um comportamento. Eu achava que eu teria que ganhar mais dinheiro para isso. Então, a minha base de educação financeira era nula, né? Nenhuma. Por mais que eu fiz curso técnico, fiz Senai, estudei pra caramba, né? Mas o estudo mais, eu digo assim, aquele estudo mais formal, não um estudo de base, o que fazer com o dinheiro que você ganha. E eu vejo isso muito nas minhas mentorias. Eu vejo que as pessoas, às vezes, têm uma profissão muito boa, ganham muito bem, mas não conseguem saber, né, o que fazer com esse dinheiro, ou seja, acaba gastando de maneira aleatória, né? Foi aí que eu tive o primeiro contato com a educação financeira, quando realmente eu precisei dela. Quando realmente eu cheguei num limite de endividamento muito alto, e eu não conseguia sair, eu não conseguia pagar minhas contas, eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais. E aí eu comecei a ler um livro aqui, ó. Esse livro aqui que chama Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, que é o mesmo cara que criou a carteira da UP. Olha só como o destino volta, né? E quando eu li esse livro, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva que eu vi que eu tinha nada de educação financeira, que eu tinha feito tudo errado. Na maneira não... Aí eu troquei o verbo, né? De vez em ganhar, eu falei, não, eu tenho que fazer, make money, né? Fazer o dinheiro trabalhar para mim. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é baseado em números, principalmente o mercado de ações, o mercado de títulos. E eu comecei a me apaixonar por esse assunto e me aprofundar nesse assunto, né? E foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato. Né? Então, meu primeiro contato foi de uma necessidade, de um fundo do poço. Como a maioria das pessoas hoje, qual o primeiro contato que você tem com a educação financeira? Quando a educação financeira é uma coisa que todo mundo fala que precisa, mas ninguém vai buscar, ninguém vai estudar, ninguém vai ler, ninguém vai fazer curso, ninguém vai fazer mentoria, nada. Agora, quando você está no fundo do poço, aí vem a necessidade. Aí você entende que tudo que você está fazendo não está dando certo. Então, começou assim, né? Realmente vim, né? Essa paixão pelas finanças aí. Legal? Você poderia compartilhar um pouco da sua história pessoal e como o endividamento afetou sua vida? Olha, o que eu falo é o seguinte, eu vim de origem pobre, falando assim, né? Eu lembro que tem uma foto minha do meu aniversário de 1 ano, que a casa estava em construção, assim, tava tipo um reboco, né? Meu pai que construiu a casa era num lugar lá, né, chamado Vila São José. Se você procurar aí São Paulo, você vai ver que Vila São José é bem na periferia, bem na zona sul de São Paulo. Passava um córrego no fundo, assim, né? Até meus pais contam que eu tava brincando na areia, assim, e vinha uma cobra na minha direção e tinha uma galinha que meu pai criava. Meu pai sempre gostou de bichos, criava uma galinha, a galinha pegou a cobra e tirou a cobra perto de mim, assim. Né, pra você ter ideia, que era matagal, era faroeste caboclo total, né? E depois eles, num momento de necessidade, eles tiveram que comer a galinha que me salvou. Acho que a galinha chamava Chiquinha, né? Então, só por aí você vai ver a questão financeira, né? Então, isso foi luta, só luta, buscar, e a vida foi melhorando para meus pais, e eles, graças a Deus, conseguiram dar bom estudo, tudo para mim, mas não foi o suficiente, porque, como eu falei, eu fui seguindo esse padrão de ainda eu não conseguia gerenciar, né, o meu dinheiro. Como eu falei do Senai, no meu primeiro salário, eu sempre gostei de comer e tal, né? Hoje em dia eu como muito menos, e aí eu peguei meu salário, primeiro salário era meio salário mínimo. Eu fui no fliperama, né? O Senai era ali na Santa Amaro, ali na Ari Torres. Eu não lembro o nome da rua. Eu sei que eu subi, tinha um fliperama lá, uma lanchonete.
E aí eu peguei 20 fichas de fliperama, gastei tudo, comprei 3 coxinhas, uma Coca-Cola, na época tinha umas Coca-Cola, que era garrafa de vidro, né? Aí tinha um amigo assim, eu já comprei a Coca-Cola, já dividi ali com os amigos, e aí, não satisfeito ainda, passei na frente de uma loja que chamava Babuche, eu acho, não sei se existe hoje, né? Hoje eu tô meio desatualizado nessas lojas, que vendia um tênis que eu queria muito, um tênis de uma marca francesa chamada Lecoq, que é aqueles tênis de cano alto, que tinha couro, e só o valor desse tênis era 3 vezes. E hoje um tênis é isso, né? Um tênis chega a custar, né? Mais de R$1.000, R$1.500, né? Mais de um salário mínimo. Esse Jordan tá 1.500. É como se fosse o Jordan hoje, né? Pra molecada aí. E eu não tinha condições, já tinha gastado uma parte. E aí o vendedor, né? Me seduziu ali, deu tênis, experimente sem compromisso, falou, não, você pode fazer aqui um crediário. Eu falei, o que é crediário? Então, aí ele falou, não, você pode comprar sem ter o dinheiro, você vai pagando por mês. E aí eu já saí com tênis lindo, maravilhoso, Lecoq, com um carnê para pagar em 12 vezes, sendo que se o valor do tênis era R$1.000, R$1.500, se fosse hoje, esse tênis, teoricamente ali naquele carnê, ele dobrou de valor. E eu não tinha noção nenhuma. E aí eu falei, cara, eu posso ter um mundo. Eu só preciso trabalhar. Era isso. Então, assim, isso é a famosa corrida dos ratos. E isso, o que acontece? Você vai levando isso para sua vida, só que como eu tive, né, uma ascensão, né, fui estudar, me dediquei, e eu comecei a ganhar muito mais, e eu comecei a continuar cometendo os mesmos erros financeiros. Não gerenciava meu dinheiro, não fazia. E era muito fácil eu pegar um cartão. E aí, como eu estava ganhando bem, o gerente do banco subiu o limite do meu cartão e eu estourava o cartão, porque eu achava que aquele limite né? Lembra do tênis? Pô, é meu limite, vou comprar o que eu quiser. Quero comprar um carro zero, chega de andar de carro velho. Não, vou comprar um carro zero, vou lá e financio, mas não faz conta de nada. Não, quero comprar isso, quero comprar aquilo. E assim vai, quando você vê, você está 100% endividado, você está ali numa bola de neve que você não consegue sair. Só que isso aconteceu comigo muito cedo, como eu te falei, né? Isso vai acontecer com a maioria das pessoas. Quanto mais você vai na sua ascensão profissional, por isso que tem muitos aposentados hoje que estão com muitos problemas financeiros, porque eles não percebem isso, o problema antes. Porque você vai resolvendo um problema de dinheiro com dinheiro. Ah, não, vou ganhar mais, vou ter uma promoção, vou fazendo isso. E você não vê que você está com um problema financeiro. Só que como isso aconteceu muito cedo, eu caí já no buraco financeiro, no buraco das dívidas, muito cedo. Então, com 27, 28 anos, eu de novo estava no perrengue danado, né? E que eu tive que voltar para casa dos meus pais. E isso para mim foi humilhante para mim. Foi, pô, como que eu trabalhei, né? E fiquei nessa corrida dos ratos e agora não consigo ter meus sonhos. Por exemplo, se eu quisesse ter o sonho de ter uma casa, um carro zero, tudo, aquilo tá tudo comprometido. Viajar, eu tinha o sonho de morar fora, ir para a Austrália, né? Cheguei a ir depois, para mim ir para a Austrália eu tive que vender meu carro. Então, para realizar os sonhos, eu tinha que fazer sacrifícios fora, né? Absurdos, né? A todo custo. A todo custo eu vou ter aquele sonho. E hoje eu penso de forma diferente. Então, fui tomando, vamos dizer assim, essas pancadas na vida, né? Graças a Deus que foi muito cedo. Eu falo assim, se você tiver que errar, erre rápido, corrige rápido e vá, né, para isso. Então, assim, e nunca é tarde, né? Pô, cara, eu já tô numa idade avançada e agora eu sinto que eu tô com o mesmo problema financeiro. Conserte rápido. Então, foi nessa hora que eu consegui arrumar e tudo isso, né? E isso foi uma lição de vida, porque hoje, toda vez que eu tô dentro de um problema e esse problema eu sei que eu consigo resolver rápido, eu não fico ali na teimosia. Não, eu sei tudo. Ninguém sabe nada. Então, você tem que baixar um pouco também a questão de orgulho, arrogância e falar, cara, deixa eu ouvir outra pessoa, deixa eu ouvir um mentor. Hoje tem mais acesso aos mentores. Nessa época, os mentores eram livros. Eram livros que você lia e você tirava aqui algumas lições. E é difícil interpretar o livro, né? Porque você tem que ler, interpretar. Às vezes tem que ler 2, 3, 4 vezes. Hoje em dia é fácil, né? Como um podcast desse, você pode estar ouvindo e já ter um insight desse. E poder, né, tomar uma decisão de sair das dívidas e procurar ajuda, né? Então eu acho que
Eu procurei ajuda nos livros, depois em cursos, depois me inspirei em pessoas, e até hoje esse é o caminho que eu faço, né, para me desenvolver. Legal? Como você superou os desafios financeiros que enfrentou e qual foi o momento decisivo para você? Olha, eu vou começar com um momento decisivo. Um momento decisivo é quando eu lembro muito bem, né? Porque quando eu voltei a morar na casa dos meus pais, eu era o filho mais velho. Então, o filho mais velho, às vezes, tem alguns privilégios. Então, eu tinha o melhor quarto dos filhos. Quer dizer, na verdade, minha irmã tinha o melhor quarto. E eu tinha um quarto que era legal, bacana, mas quando eu saí, meu irmão apossou. E tinha um quartinho lá que meus pais guardavam bagunça, né? Guardava as tanqueiradas e era o pior quarto, era úmido, tinha problema de umidade e tal. E meu primeiro desafio foi um dia que eu tava nesse quarto úmido, assim, não tinha TV, não tinha nada, não tinha nenhum conforto ali. E eu tava acostumado com esse tipo de conforto, né? E eu me senti muito triste, assim, sabe? Muito triste porque tudo que eu tinha sonhado não estava sendo realizado. É muito difícil, assim, às vezes você luta e não sai do lugar. Por exemplo, eu fiquei 6 anos numa faculdade, 6 anos do perrengue de estudante, né? Aí depois eu estagiei, trabalhei, mandava currículo para tudo quanto é lugar. Depois eu estudei, fiquei mais, né, 5 anos estudando inglês para conseguir uma boa posição, para conseguir um bom emprego. Imagina, né? Eu tenho muita dificuldade com essa questão de língua portuguesa, língua inglesa. E aí depois fiz pós-graduação, ia todo dia lá no Paraíso, lá, né, durante 2, 3 anos ali, fazendo uma pós-graduação, um MBA, investindo ali. E eu me vi ali, né, sem nada ali. E ali eu cheguei num momento que eu sinceramente, né, eu ajoelhei ali e pedi para Deus, falei, cara, me mostra o que tá errado no meu caminho. Eu vou seguir qualquer coisa. E foi nesse momento, assim, né, na verdade, esse ponto foi o seguinte, foi ver um colega do trabalho, que mesma idade minha na época, mesmas condições, ele também veio da periferia, veio de família pobre, mesmas condições, mesmas escolas, faculdade, tudo. E esse cara já era bem sucedido. Ele estava, na verdade, pedindo a demissão na empresa, pedindo as contas para montar a empresa dele, que na verdade é uma corretora de valores. E eu não conversava muito com esse cara, nem vou falar o nome dele, que ele não me autorizou, não vou falar, né? Mas eu fui meio que tentar chegar ali e ele me falou uma coisa ali, ele falou assim, olha, eu não lembro as palavras, mas eu lembro que ele me falou assim, você tem a mentalidade pobre. Não adianta você ficar aqui, você vai ficar na corrida dos ratos. E não, ele tava arrumando uma gaveta assim, ó. E aí ele tirou um livro desse, ele tava arrumando a gaveta, colocando as coisas na caixa. O livro era uma capa diferente, Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu vi esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu fui lá, nesse mesmo dia, passei numa livraria e comprei o livro. E comecei a ler. Eu li esse livro, eu não era um cara de hábito de leitura. Hoje eu sou, hoje eu leio praticamente um livro por semana. Mas para ler um livro, demorava um ano. Mas eu peguei esse livro, eu li ele em uma semana. Porque eu pegava ônibus, eu ficava 2 horas no ônibus, no fretado, era um ônibus fretado ainda, né, tinha um conforto até. Então eu ficava lendo. Eu lia, cansava, chegava a cansar, porque eu não estava acostumado a ler, dormia, depois lia. Em uma semana eu li o livro. E eu descobri tudo que eu fiz errado. E eu usei a energia da raiva. Eu usei a energia que eu falei, não é possível, né? Como eu ignorei isso? Como que eu não tinha essa informação? E aí eu comecei a entender, né, realmente a questão financeira, a questão da educação financeira, a base da educação financeira, tá? E eu tive tanta raiva que eu tive vontade até de pedir as contas, né? Mas eu não ia fazer aquilo porque eu precisava do dinheiro para sobreviver. Mas eu adaptei aquilo. Então eu comecei a ler de novo o livro e comecei a aplicar as coisas que estavam erradas na minha vida. E a primeira coisa que eu tinha que me livrar era das minhas dívidas. Porque aquilo era uma coisa, era um caminhão de problema. E aí eu só estava vivendo o problema. E eu falei, não, eu tenho que parar de viver o problema, eu tenho que focar na solução. Foi aí que eu me ergui, foi aí que eu levantei, foi aí... E o que a gente usa de motivação? A gente usa, né, o que a gente tem de bom. Nessa época aí o Gabriel não existia, mas o Cauê tinha mais ou menos quase 2 anos e a minha motivação era essa. Quem que é o Cauê?
Cauê é esse carinha aqui, ó. Olha o tamanho da criança hoje, ó. Então, esse cara aqui foi a minha motivação de vencer mesmo, porque eu falei, cara, quando você tá sozinho, muitas vezes, você tá na vida louca. Agora, quando você fala, cara, eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade, né? Então você tá na vida louca, porque se você tá na vida louca, você pode ir lá, mete o louco, pede as contas lá. Porque eu podia pedir as contas, ir lá para os Estados Unidos e trabalhar de imigrante, ficar limpando privada lá e tá tudo bem, mas cara, não era isso. Então assim, por que você estuda tanto, se virou tanto, se ferrou tanto para ir limpar a privada nos Estados Unidos? Teve um amigo que fez isso e não foi a solução. Então muitas vezes você tem que ter a motivação. Se você não for fazer por você, faça por alguém que você ama. Faça por alguém que você tem estima. Se não for por você sair das dívidas, se você, tô sem vontade, não tenho motivação para sair das dívidas, não tenho motivação para fazer um curso, não tenho motivação para ler um livro. Lembra? Eu não tinha o hábito de ler, né? Eu era um analfabeto financeiro e eu fui lá. Você tem que ter uma motivação. Então, o que vai tirar você desse problema é uma motivação. O que é motivação? Motivo para ação. É um chute na bunda, às vezes. Desculpa o palavreado, mas é um chute na bunda. Você tem que tomar um chute na bunda, às vezes, da vida para você mover. E foi isso que aconteceu. Na verdade, eu tomei um chutão e me fez ver a realidade. E eu vou te falar, nessa época não tinha canal do YouTube de finanças, não tinha Dívida Zero, não tinha Instagram. Acho que a rede social é o Orkut, né? Não tinha essas coisas. Entendeu? Mas eu fui à luta. Hoje tem muito mais facilidade para você ter acesso à educação financeira. Você tem podcast, você tem livro, você tem mentoria, você tem curso, você tem clube. A gente tem clube de Dívida Zero, gente. Sabe quanto que o clube de Dívida Zero a gente está fazendo? R$10. Com R$10 você já começa a ter acesso à educação financeira. A gente separou mais de 40 aulas agora, na inauguração do clube, mas a gente vai ter muito mais. Então, por R$10 você já tem acesso à educação financeira. Então, hoje você tem acesso, até gratuito, da educação financeira. Então, às vezes você precisa olhar isso. Esse fundo do poço, você precisa desse chute e se mover. Levanta, motivo para ação. Coloca uma motivação aí. Qual é a sua motivação, né? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Qual é a sua motivação? Legal? Quais foram as principais lições que você aprendeu durante sua vida, sua jornada para sair das dívidas? Eu acho que a principal lição que eu aprendi foi a negação. Eu negava cuidar do dinheiro. Eu negava. Por quê? Porque, exemplo, gente, crença. Meu pai sempre negou olhar o dinheiro. Ele foi um cara que ele ganhava muito fácil. Lembra que eu falei do ganhar? Ele ganhava, ele trabalhava com vendas. Então e a solução sempre era no pilar do ganhar. E eu não olhava para o pilar, por exemplo, de poupar. Eu não olhava para esse pilar de cuidar, de plantar, de semear. Então, eu só ganhava e gastava, não investia. Então, o que acontece? Quando você começa a poupar, você cria 2 pilares na sua vida, que são os pilares fundamentais para você sair das dívidas e criar sua independência financeira. Que é não só ganhar, mas pegar esse dinheiro e cuidar dele, separar uma parte dele, que é isso que ensina na maioria desses livros. A base é essa, separa, né? Isso ensina até na Bíblia, gente. Até na Bíblia fala, né? Você separar um dinheiro, separa e planta esse dinheiro, guarda esse dinheiro, investe esse dinheiro. Então, dessas lições que eu aprendi, eu fiquei assim... quando eu comecei a ver o mercado financeiro, que você podia, por exemplo, hoje você pode pegar o seu celular, comprar um título de tesouro direto, você coloca lá R$100, daqui um mês você ganha R$1. Aquele R$1 você não trabalhou, você não fez nada, você só aplicou. Você só tem que fazer 2 coisas, poupar e investir. Isso não existia, eu não tinha exemplos, eu não via, eu não tinha contato com pessoas que faziam investimentos. Eu só via pessoa trabalhando. Eu via meu pai se matando, meu avô se matando, eu via meus tios se matando, toda minha família. Só trabalho. Então, a gente é muito doutrinado a só trabalhar. A gente não coloca o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, esse foi a verdadeira virada de jogo que eu falei. E como que eu queria sair das dívidas fazendo isso? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter poder. Ou seja, dinheiro te dá um pouco de poder. Poder do quê? De negociação.
Então, ao invés de ficar pagando todas as dívidas, eu escolhi algumas dívidas que eu teria que pagar mesmo, né? Eu analisei ali, algumas eu deixei de lado, né? E fui negociar mais para frente, mas eu comecei a me pagar primeiro. Antes de pagar a minha dívida, eu me pagava primeiro. Antes de gastar o dinheiro, eu me pagava primeiro. E foi assim que eu consegui sair das dívidas, porque eu comecei a ter o controle do dinheiro. Não o dinheiro me controlar mais. E desse controle eu comecei a acumular e fazer o dinheiro trabalhar um pouco para mim, colocando ele no investimento, colocando ele lá, não é, no investimento. E aí foi aí que eu fui acumulando. E aí eu negociei com o credor 1, negociei com o credor 2, negociei com o credor 3. E assim foi. E cada um que eu pagava me aliviava, porque às vezes tinha um dinheiro que descontava na minha folha. Nessa época não tinha consignado, mas tinha um desconto de cooperativa. Né? Você era associado a uma cooperativa e descontava. Então esse foi um dos primeiros que eu matei. Porque descontava, não lembro na época em termos de dinheiro, mas descontava 1/3 do meu salário, era para desconto. E aí eu matei essa dívida. Aí o que aconteceu desse 1/3? Eu comecei a guardar 1/3, porque lembra, se eu otimizei minha vida, eu comecei a guardar. E aí eu comecei a acumular dinheiro muito rápido e comecei a investir e fazer girar. E essa era a fórmula. A base do método de vida zero basicamente é essa. Então você tem que mudar esse hábito financeiro. Foi uma mudança de hábito. Lembra que eu te falei, você tem que estar ali possuído em querer mudar. Senão, não vai fazer efeito. Essa mudança tem que ser aqui, ó, interna, na sua mente. E foi quando eu tive essas informações e comecei a ter mais informações e comecei a ter resultados. O que é resultado? Resultado nada mais é de você olhar a sua conta bancária e ver quanto tem. Então, qual era o resultado antes? Vermelho. Você abria, vinha lá, menos, né? Quantos mil? Qual é o resultado? Você abre e vê no azul, vê que tem dinheiro lá, vê que você consegue investir. Abre sua conta de investimento, vê que tem dinheiro lá. É isso, é o resultado. E o resultado vem da onde, gente? Vem das suas ações. E as suas ações vêm da onde? Vem dos seus sentimentos, das suas tomadas de decisões e vem da sua, né? Do seu pensamento, da sua mudança de mentalidade. Então, lembra, para você ter resultados, você tem que mudar a sua mente, mudar seus sentimentos, mudar suas ações para que você tenha resultados diferentes. Não adianta você continuar aí fazendo o erro que eu fiz, só trabalho, só ganho. Aí o que acontece? Você começa a fazer besteira, cai em pirâmide financeira. Por exemplo, eu caí na Telex Free, na pirâmide financeira. Por quê? Porque eu só pensava em ganhar. E isso daí, né, eu só estava focado no dinheiro, eu não estava focado na minha mudança, né? Eu achava bom o suficiente para ganhar muito dinheiro. Então, eu acredito que se você está acontecendo isso com você, para um pouco só de olhar para o ganhar. Olha para os outros pilares, olha para o poupar, olha para o investir. Você está poupando, você está investindo, muda isso. Se você mudar isso, tudo na sua vida vai mudar. Você se lembra do seu primeiro investimento bem sucedido e como se sentiu ao ver seu dinheiro trabalhar para você? Olha, eu acho que na verdade é o seguinte, né? O meu primeiro investimento foi bem mal sucedido, tá? Mas eu vou falar do bem sucedido aqui, só para dar um contexto. Eu tinha feito um curso de Bolsa de Valores, de como operar na Bolsa de Valores. Inclusive era com esse cara que eu citei, que saiu para montar uma corretora e tal. Ele fez um sábado lá. E como eu tinha o contato dele, eu tava louco, sabe? Você faz um curso, você tá louco para investir, louco para botar em ação. E aí eu entrei num grupo, um chat lá, né, que era um fórum, chamava Fórum de Investimento, já tinha, né, uma espécie de fórum, que era umas páginas da web, e tava lá, assim, um cara falando que ganhou dinheiro comprando a empresa Gerdau, GGBR4. Cara, eu tinha R$500, eu comprei R$500 em GGBR4, e a ação começou a cair, virou R$300, ou seja, perdi R$200 ali, daquilo já me deu uma frustração. Só que o que acontece? Ali virou um desafio, virou de eu estudar, de eu entender o erro. E eu comecei a fazer um negócio muito interessante. Eu comecei a fazer um diário de bordo de todos os erros. Então, pelo menos as 5 próximas operações foi com erros, mas perdendo muito menos. E depois eu comecei a ter vitória. E qual foi a vitória? Eu lembro que teve a IPO da Natura. O que é IPO? É quando uma empresa ela abre o capital para a Bolsa de Valores. São as ações iniciais daquela empresa. E eu ganhei 35% em um dia. E eu lembro que eu investi ali, eu não lembro exatamente, tá? Eu investi metade do meu salário e eu
praticamente ganhei 35% disso, então foi bastante coisa, cobri os prejuízos anteriores e dali eu comecei a montar estratégias. E para mim foi o mais bem sucedido. Hoje é difícil você ganhar 35% em um dia numa ação, é muito difícil, né? Tem gente aí, nem no day trade você ganha, é muito difícil, nem em criptomoeda, eu acho que é muito difícil hoje uma ação XB, você tem que ter muita informação. Mas nessa época, a Bolsa de Valores era algo muito novo para as pessoas. E então, assim, os preços não tinha, eles tinham muita flutuação. Então, existia alguns casos que flutuava bastante. E eu peguei um bom momento da Bolsa. Então, nesse primeiro ano meu, né, de Bolsa, teve as perdas e depois, entre perdas e ganho, eu conseguia dobrar praticamente o investimento que eu tinha. Hoje, sinceramente, isso não é possível. Hoje a coisa é muito mais dinâmica. Mas essa foi uma época que eu vi meu dinheiro trabalhar para mim, né? Depois eu comecei a investir em títulos, e isso também cheguei a dobrar o valor em títulos, entendendo o mercado de títulos do Tesouro Direto. Eu consegui, até recentemente agora, né, a gente teve um ganho de 20% em 2 meses, pegando, né, essa flutuação da taxa Selic. É possível, tem oportunidade. Mas isso tudo é falta de conhecimento das pessoas. Quer dizer, quando você tem conhecimento, você consegue olhar onde está a oportunidade e fazer o dinheiro trabalhar para você, né? De uma forma, às vezes, ativa e também passiva, tá? Ou seja, você também pode montar uma carteira de investimento, por exemplo, fundos imobiliários, e esse dinheiro vem pingando todo mês ali para você. Legal? Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira como mentor financeiro até agora? Olha, eu acho que eu vou falar os momentos, né? Quando eu estou dando imersões, quando eu estou dando treinamentos e que as pessoas começam a compartilhar. Recentemente a gente fez uma imersão, a imersão Fênix, e para mim foi muito gratificante ouvir das pessoas o tanto que eu, minha equipe, todo mundo, né, da nossa empresa aqui, da Setup, mudou a vida daquela pessoa, né? São depoimentos, às vezes, que eu me emociono só de lembrar, porque eu vejo a diferença. A diferença não é só você, como mentor financeiro, fazer a pessoa pagar uma dívida, fazer a pessoa ter mais dinheiro no investimento, mas ver a mudança de vida, que a pessoa mudou, que ela percebeu que aquilo fez a diferença na vida dela, fez a diferença na família dela, fez a diferença, né, no futuro dela. Então, isso para mim é muito mais compensador do que, sim, meus honorários ou o que a pessoa paga, às vezes, num curso. Então, eu simplesmente, assim, quando eu vejo um depoimento de uma pessoa, tenho vários depoimentos, eu me emociono. E justamente nessas imersões, que são presenciais, como a imersão Fênix, a gente está ali no contato, ali olhando ali. Então, realmente, quando eu recebo isso, para mim, a maior gratificação. A maior gratificação é ver uma vida transformada. Essa, para mim, é a maior gratificação. Tá? E lembra que eu falei? Motivo para ação. Esse hoje é uma das motivações que nos faz a gente desistir aqui dos nossos projetos, né? Que hoje está muita gente envolvida, a nossa família está envolvida nisso. Então, isso é bastante bacana, hein? Você teve algum mentor ou inspiração na área de finanças pessoais que te ajudou a criar o método de vida zero? No começo, eu não tive um mentor, uma figura de um mentor presencial. Por quê? Porque eu usei os livros, né? Um foi o T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária. E como que eu acessei o T. Harv? Fazendo os cursos dele, fazendo todos os cursos. O T. Harv não tem uma mentoria, tá? Infelizmente. O Kiyosaki também comprando cursos. Então, da parte de finanças, basicamente, né, veio desses dois. Mas eu tive um mentor que me ajudou a idealizar o Dívida Zero na parte de negócios, na parte do marketing, na parte do canal do YouTube, que foi o Conrado Adolfo. E foi uma coisa que ele conseguiu acessar ali, né? E a gente criou o nome naquele momento que a gente estava fazendo a mentoria. Isso foi em 2016. Não, foi 2017, na verdade. E ele me deu um desafio, que foi fazer 30 vídeos no YouTube, e eu não sabia nada. Então eu fazia tudo sozinho, script, eu não sabia o que falar, como fazer. Mas ele foi o que me ajudou a colocar em ação. E eu fiquei 1 ano distribuindo conteúdo, e daí eu fui moldando o método de Dívida Zero. Porque até então eu não tinha método, né? Eu não tinha método nenhum, eu ajudava as pessoas aleatoriamente. E foi aí que eu comecei a construir um método. Então depois de 1 ano eu lancei o curso, o treinamento em 2018.
Então, em 2018, a gente fez a primeira turma, no finalzinho de 2018, do Dívida Zero, e a gente vem aprimorando cada vez mais. Hoje a gente já tem mais de 5 mil alunos que passou pelo método, tanto em mentorias quanto curso. Então, a gente vem arrumando, ajustando isso. Então, o mentor, na verdade, o Conrado é um dos mentores, deu a ideia do negócio, mas de finanças, a base aqui, a base, na verdade, assim, é o conhecimento que está no coletivo, né? Vamos dizer assim, né? Foi aplicando, foi vindo das pessoas, foi a aplicabilidade, sim, o que funciona e o que não funciona. Então, foi isso que fez o sucesso do método, esse método que vai, né, ainda impactar muito mais pessoas aí. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho financeiro para os seus mais jovens, o que você diria? O que eu diria, simplesmente assim, ó, plante. É você semeadora, semeie, plante. Como que você planta? Se eu voltasse lá atrás, eu ia falar o seguinte, pega, você que mora com os pais, tá ganhando o seu salário mínimo aí do Senai, meio salário mínimo, pega metade disso e planta. Faz o dinheiro trabalhar para você, lembra do poupar? Talvez eu não tinha comprado aquele tênis aquele dia, eu me privaria de comprar, mas eu acredito que se eu fizesse isso desde os 3 anos e meio que eu trabalho, hoje eu estaria numa situação muito, muito, mas muito melhor. Estou numa situação porque eu mudei isso, mas eu acredito que se eu tivesse que voltar no tempo, o conselho seria plante, pague-se primeiro, todo o dinheiro que você receber, não foque só no ganho. Sim, você pode ganhar mais, mas você tem que poupar mais, você tem que investir mais, tá? E aprenda sobre investimentos, estude sobre investimentos. E não, quando eu falo em investimento, não é só o mercado financeiro. Aprenda mais sobre empreendedorismo, aprenda como você aumentar essa coluna do ganho, mas aumentar o poupar e aumentar o investir, porque muitas vezes empreendedorismo é investimento. Você investe em um projeto, você investe em algo, tempo, dinheiro, energia é super importante. Então, esse seria o conselho aí. Como você lidou com as críticas e o ceticismo em relação à sua abordagem financeira quando começou a compartilhar suas ideias? Como que eu lidei com essas críticas, né? E no começo eu recebia muita crítica. Uma, pela falta de credibilidade. Como que uma pessoa é engenheiro, começa a fazer um canal no YouTube, quem são as pessoas mais próximas? Os amigos, colegas, aí você vira chacota, o cara lá é blogueirinho, o cara lá é youtuber. E aí, como que eu lidei isso? Com realmente a minha missão de vida. Com a missão que eu queria levar a educação financeira para mais pessoas. Eu queria ensinar as pessoas a lidar com dinheiro, ensinar isso. Então, isso foi muito maior do que uma crítica. Então, no começo eu recebi muitas críticas, até de educadores financeiros, porque tem um vídeo que eu soltei, que era assim, investir para pagar as dívidas. Nossa, eu recebi muitas críticas, que aquilo é um absurdo, que você deveria pagar as dívidas primeiro. E hoje, o que acontece? O método usado pela maioria das pessoas hoje engloba você investir, se pagar primeiro. Então, e ainda pode ser controverso, pode ser que você ainda tenha uma mentalidade que é controverso. Então, e nisso, as pessoas vêm aqui no meu Instagram. Então, como que eu lidei com isso, né? Eu sei que muitas vezes, quando uma pessoa está te criticando, ela está falando sobre si, né? Então, ela está falando, né, o que o coração dela está cheio. Ou, né, se aponta um dedo para uma pessoa, você tem 3 dedos apontando para você. Então, muito cuidado, às vezes, com isso, né? Se você está criticando ou se você está recebendo, se esse é o lixo da pessoa, né? Você colocaria lixo dentro da sua casa, né? Então, a mesma coisa da sua mente. Você está colocando lixo de outras pessoas na sua mente, então toma muito cuidado. E hoje a informação, ela vai muito rápida. Então, alguém pode vir uma série de haters, etc., e detonar. Eu já vi pessoas aqui que começaram projetos maravilhosos, e que pela crítica, pelos haters, eles pararam, né? E muitas vezes você tem que continuar. Eu lido com isso. Então, meu motivo para ação, para isso, é a motivação de continuar a ignorar esse lixo, tirar esse lixo, né, dali, né, realmente estar centrado no meu objetivo, na minha missão, que é ajudar as pessoas, tá? Puramente ajudar as pessoas a sair das dívidas, a se equilibrar, da educação financeira. Então, assim que eu lido, né? Em sua opinião, por que a educação financeira tradicional falha em ajudar as pessoas a alcançarem a independência financeira? Um dos motivos que eu vejo que a educação financeira, todo mundo fala educação financeira, mas a pessoa confunde educação financeira e finanças pessoais. Por exemplo, a pessoa acha que uma planilha vai resolver. Bota suas contas no... faça o controle financeiro. Então, tem dicas muito superficiais.
E a educação, quando a gente fala de educação, é comportamento, é mudança de comportamento e mudança de mentalidade. E isso é pouco falado. Então, dentro do que a gente aborda, eu acredito que 80% está na mudança de mentalidade, está na mudança de hábitos. 80% e 20% é técnico. Então, muita gente acha que educação financeira é a parte técnica, é a parte da planilha, do investimento, da técnica, da diquinha, mas 80% é o que você muda, o interno para o externo. Então, né, o seu mundo interior transforma o seu mundo exterior. E isso é pouco abordado. Eu até diria que a educação financeira, ela é junto com a inteligência emocional, porque você precisa também conhecer das suas emoções, dos seus hábitos, das suas crenças. Então, ela está muito... Eu puxo muito isso. Tanto é que na mentoria, quando a gente faz a mentoria, né, primeira coisa é essa mudança de mentalidade. Senão, a pessoa, não adianta eu passar, falar para ela, faz uma planilha aí que vai resolver, faz isso, faz essa negociação, dá essa dica. Né? Ela não consegue executar, ela não consegue colocar em ação. E o mal do século hoje é a procrastinação, que é comportamento, tá? Né? A outra coisa também, que as pessoas têm a procrastinação, tem a depressão, as pessoas entram ali no mundo, né? E a outra coisa também é o ceticismo, né? Então, a educação mais formal, ela vai com uma maneira mais cética e ela não olha o interno da pessoa, tá bom? Então, eu acredito que isso possa mudar daqui para frente. Tanto, eu acho que 2 matérias importantes que teriam ter na escola, na base em faculdade também, era educação financeira com inteligência emocional. Aí, eu acho que a gente teria, né, muita mudança no mundo aí. O endividamento das pessoas iriam diminuir e muita mudança, muita riqueza, né, tem se você trabalhar essas 2 coisas. Você acredita que o sistema financeiro atual contribui para o endividamento das pessoas e impede que elas alcancem a independência financeira? Olha, o sistema financeiro atual, na verdade, é um modelo que sempre existiu esse sistema, né? Que é o sistema de manipulação de massa. Antigamente, vamos supor, se você como que era, né? Não existia dinheiro. Como que as pessoas sobreviviam, né? Era troca. Por exemplo, vamos pegar o sistema feudal. O que era? A pessoa trabalhava para ter um prato de comida lá e ficava sempre devendo. Ou seja, né, tem até na Bíblia, né, quem toma emprestado, né, é escravo de quem empresta. Então, na verdade, o sistema financeiro, ele é o mesmo, só que hoje tem a tecnologia por trás. Por que ele não beneficia a questão da educação financeira? Porque é um sistema de escravidão, teoricamente, tá? E é um sistema que hoje as pessoas se auto-escravizam. Ninguém te obriga a pegar um empréstimo. Alguém te obriga a pegar um empréstimo? Não. O que eles fazem? Eles colocam lá um limite para você. E aí deixa com que você se auto-escraviza pela falta de educação. Então não tem grandes incentivos hoje, por exemplo, numa empresa de cobrança, educar para poder dar crédito. Se tivesse um projeto hoje que falasse assim, para você ter um crédito com um valor, com um score menor, para você ter um juros menor, você tem que ter um certificado de educação financeira, eu tenho certeza que mudaria. Eu acho que o sistema poderia ganhar. O sistema financeiro ganharia 10 vezes mais se ele implementasse hoje um sistema inteligente, onde ele desse educação financeira e pudesse emprestar um dinheiro com juros menor e, né, para a pessoa fazer os projetos pessoais dela, sabendo que aquela pessoa vai ter condições de pagar. Ou seja, a garantia é a educação financeira da pessoa. Nos Estados Unidos, lá o sistema de score funciona assim. Você pode ter uma pessoa que está pagando juros de 20% ao ano no cartão, ou uma que está pagando 30%. Essa que está pagando 30%, ela não tem tanta educação financeira com a que está pagando 20%, entendeu? Então, o score, a pontuação depende do seu comportamento. Só que pouco incentivo, né? Então, eles só pensam mais na escravidão, em botar a pessoa... Mas lembra-se, a autoescravidão, você caiu nas dívidas, você assinou o contrato, talvez você não leu o contrato, você não controlou... Foi a escolha sua, pela falta do quê? Da educação financeira. Então o sistema não está muito interessado nisso, porque ele não tem um sistema inteligente onde é o ganha-ganha, onde o sistema financeiro pode ganhar e as pessoas também possam ganhar. Legal? Então é isso que eu acho. Eu acho que isso tem que mudar muita coisa, né? Muita coisa. Não só legislação, não só, né? Isso aí tem que mudar
muita coisa. Legal? Primeiro começa mudando você. Não espere o sistema mudar. Não espere eu implementar a educação financeira na escola para ensinar seu filho. Aprenda você e ensina seu filho. Então, começa com você. A mudança, se cada um começar a sua mudança interna, o próprio sistema ele vai se tornar mais inteligente. Ele vai ver que as pessoas estão buscando isso e aí as coisas vão, né, mudando. Né? Então, eu acho que o sistema financeiro hoje aproveita dessa falha e, né, consegue dar autoescravidão. Então, toma muito cuidado se você não está virando autoescravo aí. O que você acha das criptomoedas e do papel que elas desempenham no mundo das finanças pessoais? Eu estudei muito pouco sobre criptomoedas, mas o pouco que eu estudei, o objetivo da criptomoeda seria a livre economia, né? Não tem na história quem criou as criptomoedas queriam que fosse justo, por exemplo, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, lá, limpando o banheiro lá, ali, né? E está com a família lá na África, e se ele ganha $100, ele fosse fazer uma transação, só nessa transação de taxas que ele ia pagar, ele perderia $10. Ou seja, a criptomoeda, ele conseguiria fazer isso, né? Transformar em criptomoeda dali e transferir, não pagaria nada, né? Seria a descentralização da economia. A ideia é muito legal, eu apoio esse tipo de ideia, mas as pessoas começaram a entrar no âmbito da especulação. Então, eu acho que já está poluído, né? Então, eu acho que... E aí as pessoas aproveitam isso para iludir, né? Ou seja, usar isso falando que, por exemplo, a pirâmide financeira. Então, eu acredito que a proposta era muito boa no começo, só que hoje a ganância, né, realmente mudou o objetivo da coisa e virou, para mim, um investimento normal, como se fosse um papel na bolsa de valores, é a criptomoeda, mas com maior risco. Por quê? Porque não tem legislação em todos os países, a gente não sabe diferenciar o que é uma pirâmide financeira do que é muito risco, porque às vezes você fala assim, eu tenho o meu tokenzinho, eu tenho minha criptomoeda no meu pendrive, eu vi um noticiário de um cara que perdeu 1 milhão em criptomoedas porque perdeu o pendrive. E se eu tiver um pendrive aqui, a gente estava aqui com cartão de memória, já troca, imagina um negócio desse, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso, eu acho que no futuro vai ter uma criptomoeda que faça essa função de descentralização da economia, né? E sem colocar essa questão, né, do trader, da ganância, né? Eu digo assim, né? Não que a ganância seja ruim, mas do objetivo da descentralização. Para mim, virou uma especulação qualquer, como qualquer outro investimento hoje, tá bom? Especulação que eu falo, as pessoas olham a criptomoeda para ganhar dinheiro, não olham os benefícios, né? A ideia central que é fazer essa descentralização da economia e poderia ajudar muitas pessoas. A gente poderia ter aí, né, realmente um nivelamento, né, aí bastante interessante aí. Legal? Vamos lá! Acabou o primeiro episódio do DZCast. É o seguinte, pessoal, a gente vai ter episódios aí semanais, vão estar soltando aqui. Eu peço para vocês aí apoiarem, né, essa iniciativa. Se você gostou, compartilha esse áudio, compartilha esse podcast, segue a gente nas plataformas que está sendo divulgado esse podcast, né? Fica atento aí às notificações e siga também a gente nas redes sociais, no canal do YouTube Dívida Zero e também no nosso Instagram Dívida Zero. E vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, coloca a sua opinião aqui, o que você gostou, dê sugestões de episódios, dê sugestões de pessoas que eu posso convidar. A gente vai ter muitos convidados aí que eu acho interessante, tá bom? Legal? Tamo junto na missão. Vejo você no próximo episódio.